pessoal, nessa aula eu vou falar com vocês sobre polígonos regulares. Basicamente, eu vou falar com vocês sobre os polígonos regulares simples, que são quadrado, triângulo equilátero e hexágono regular. Mas antes disso, vou fazer uma introdução aqui mais generalizada. Considere o seguinte, que essa figura mostra aqui um polígono regular de N lados. Repare que eu não tracei completamente aquela parte ali do polígono, exatamente como já foi combinado com vocês. Quando eu faço isso, é porque eu não sei numericamente o número de lados desse polígono. Eu vou dizer que esse polígono é o que representa isso aqui, vou dizer que esse polígono tem N lados. Então, a figura mostra um polígono regular. Mostra um polígono regular de N lados. Olha, lembrando que um polígono é regular quando ele tem os lados congruentes entre si e os ângulos congruentes entre si. Então todos os lados aqui são congruentes entre si e os ângulos são também congruentes entre si. Não só os ângulos internos, mas também os ângulos externos. Considere o seguinte, que o ponto O é o centro do polígono. Então, O é o centro do polígono. Vou fazer aqui um comentário, preste bastante atenção. Esse ponto aqui chamado de centro do polígono, ele é também o centro da circunferência inscrita no polígono, aquela que tangencia internamente os lados do polígono. E esse mesmo ponto é também o centro da circunferência circunscrita no polígono, aquela que passa pelos vértices do polígono. Então, o ponto O, chamado centro do polígono regular, é também o centro da circunferência inscrita e também o centro da circunferência circunscrita no polígono regular. Agora, vamos a outros elementos. Eu vou traçar os segmentos que unem o centro a cada um dos vértices. Cada um desses segmentos é chamado de raio do polígono. Então, vou traçar aqui OA, vou traçar também OB, vou traçar também OC e vou traçar OD e assim sucessivamente. Lembrando que o polígono tem N lados. Se ele tem N lados, ele tem N vértices. Então, os segmentos OA igual OB igual OC, cada um desses segmentos nós chamamos de raio do polígono. Raio do polígono. Se você estiver pensando assim, o raio do polígono coincide com o raio da circunferência circunscrita? Sim. Esses lados raios são todos congruentes entre si. E representam também o raio da circunferência circunscrita. Então, o chamado raio do polígono é também o raio da circunferência que passa pelos vértices do polígono. Ele é o raio também da circunferência circunscrita no polígono. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu quero destacar aqui esses ângulos, que são todos iguais. Por que eles são iguais? Porque esses triângulos isósceles aqui são congruentes entre si. Aliás, ao traçar ali todos os possíveis raios, ligando do centro até cada um dos N vértices, quantos triângulos como esse aqui ficam determinados? Ficam determinados N triângulos. Por quê? Para cada lado tem-se um triângulo. Para esse lado, esse triângulo. Para esse lado, esse triângulo. Para esse lado, esse triângulo. E assim por diante. Como são N lados, são N triângulos que aparecem aqui. Esses ângulos aqui são todos congruentes entre si. Esse barulho foi apenas a minha régua caindo aqui, tá? Esses ângulos aqui são todos congruentes entre si. Então, se eu disser que esse aqui vale alfa, esse aqui também fica sendo alfa, esse também fica sendo alfa, 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 alfa e alfa. Então, cada um desses ângulos, cada um deles recebe o nome de ângulo central. O ângulo AOB, que é igual ao ângulo BOC, que é igual ao ângulo COD, e assim por diante. Cada um deles igual a alfa. Cada um desses ângulos recebe o nome de ângulo central do polígono. Cada um deles recebe o nome de ângulo central. Aí eu te pergunto, qual a medida de um ângulo central em graus? Qual a medida do ângulo central em graus? Bom, a medida do ângulo central pode ser obtida facilmente.
Para cada lado tem-se um ângulo. Como são N lados, aqui aparecem N ângulos, totalizando 360 graus. Então, cada um desses ângulos mede 360 dividido por N. Raciocínio bem fácil, né? São N ângulos totalizando 360. Então, cada ângulo vale. Cada ângulo central mede 360 sobre N. Então, por exemplo, qual a medida do ângulo central de um octógono? Octógono é um polígono regular de 8 lados. A medida do ângulo central de um octógono basta fazer 360 dividido por 8. 360 dividido por 8, se aquele polígono ali for um octógono, cada ângulo central vale 360 sobre 8, 45 graus. Tem mais um elemento que eu quero chamar a atenção aqui. É o que nós chamamos de apótema. Em geometria plana só se fala de apótema para um polígono regular. Lá no estudo sólidos, lá em pirâmides, fala-se também de apótema da pirâmide, mas é outra coisa completamente diferente, é outra definição. Chama-se apótema de um polígono regular a distância do centro até qualquer um dos lados. Distância do centro até qualquer um dos lados recebe o nome de apótema. Em outras palavras, o apótema é a altura de um desses triângulos isósceles. Eu vou traçar esse aqui, ó. Essa altura, distância do centro até um dos lados. Esse segmento é que recebe o nome de apótema. Digamos que a medida dele seja A minúsculo. Então, o segmento OM, de medida A, é o apótema do polígono. Mas vou repetir mais uma vez, tá? Quando se fala em apótema de um polígono regular, apótema é a distância do centro até qualquer um dos lados. O segmento OM de medida A é o apótema do polígono. Então ele é a altura de um daqueles triângulos isósceles que aparecem aqui. Outra coisa, da mesma forma que eu comentei que o raio do polígono é o raio da circunferência circunscrita, agora eu comento. O apótema do polígono é o raio da circunferência inscrita no polígono. Então, pessoal, isso é o que nós chamamos de elementos de um polígono regular. Centro, o raio do polígono, o ângulo central e o apótema do polígono. O que as pessoas mais esquecem é a definição de apótema. Então, insisto e repito. Apótema é a distância do centro até qualquer um dos lados. Agora eu vou apagar isso aqui e eu vou falar desses elementos para um polígono simples. Polígono regular simples. Como eu já disse, são 3 os polígonos regulares simples. Triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Então, o título agora é esse. Polígonos regulares simples. Polígonos regulares simples. Eu vou começar com o mais fácil. Quadrado. Quadrado. Eu vou colocar o quadrado inscrito em um círculo. Eu vou te explicar por que daqui a pouco. Então, eu vou considerar aqui um círculo. E no círculo, nesse círculo eu coloco um quadrado nele inscrito. Então, A, B, C, D é um quadrado inscrito no círculo. Se é quadrado, os 4 ângulos são retos. E os 4 lados são iguais. A ideia é fazer o seguinte. Suponha que o raio do círculo seja conhecido. Suponha que o raio do círculo seja conhecido. Genericamente, eu vou te dizer aqui que o raio do círculo vale R. Sabendo que o raio do círculo vale R, eu quero calcular quanto vale o lado do quadrado. E quero calcular também quanto vale o apótema do quadrado. Então, é o seguinte. Por exemplo, suponha que o raio do círculo tem a medida 6 centímetros. Qual o valor do lado quadrado? Qual o valor do apótema do quadrado? É isso que eu quero fazer. E nós faremos isso de maneira bem fácil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular primeiro o lado e depois o apótema. Para calcular o lado em função do raio, eu vou traçar a diagonal do quadrado.
Lembre-se, a diagonal do quadrado aqui, ela é também diâmetro do círculo. Isso aqui vale R, aqui também vale R. Eu vou aplicar Pitágoras. É uma maneira de fazer, tá? Poderia usar também esse ângulo aqui de 45 graus. Tanto faz, eu vou chegar no mesmo lugar. Pitágoras. Hipotenusa 2R ao quadrado. Hipotenusa vai 2R. E os catetos são L e L. Então aqui fica L ao quadrado mais L ao quadrado. Daqui eu posso escrever L mais L, 2L ao quadrado. Isso igual 2R ao quadrado, 4R ao quadrado. Passo 2 dividindo, L ao quadrado igual 2R ao quadrado. Extrai a raiz quadrada. Extraindo a raiz quadrada, L será igual a raiz quadrada de 2R ao quadrado, L igual R raiz quadrada de 2. Esse é o primeiro de 6 valores que serão calculados aqui. Esse é o lado do quadrado inscrito. O lado do quadrado inscrito é igual a R raiz quadrada de 2. Então, como eu falei aquela hora, se o raio do círculo vale 6, quanto vale o lado quadrado? 6 raiz de 2. 6 raiz quadrada de 2. Agora, em relação ao apótema. Nós podemos fazer o seguinte. Fácil. Aqui fica fácil. O que é apótema? Apótema é a distância do centro até um dos lados. Distância do centro até um dos lados. Olha só. Se eu traço a distância do centro até esse lado aqui, eu obtenho apótema. Se eu traço a distância do centro até o outro lado aqui, eu também obtenho apótema. Então, 2 vezes o apótema é igual ao lado. Então, o apótema é o lado sobre 2. Então, em relação ao apótema, 2 vezes o apótema é igual ao lado. Então, 2 vezes o apótema é igual a R raiz quadrada de 2. Passo 2 dividindo, o apótema, então, fica sendo R raiz quadrada de 2 sobre 2. Pronto. Esse é o apótema do quadrado inscrito. Então, por enquanto, eu calculei 2 valores, lado e apótema. Lado e apótema do quadrado inscrito em um círculo. Agora, eu vou falar do hexágono regular inscrito. Vou deixar o triângulo equilátero por último, porque ele é um pouquinho mais demorado e o mais complicadinho. Então, 2. Hexágono regular. Hexágono regular inscrito. Segura. Novamente um círculo. Aqui o centro. Vou fazer aqui algumas marcações para inscrever nesse círculo um hexágono regular. Então tá aqui. Ficou aqui. Aqui. Então aqui a figura mostra um polígono A, B, C, D, E, F, que representa um hexágono regular inscrito em um círculo de centro O. A ideia ali é fazer a mesma coisa que eu fiz para o quadrado. Suponha que o raio desse círculo seja conhecido. Novamente, vou chamar o raio do círculo de L. E o que eu quero fazer? Eu quero calcular o lado do hexágono, L, e eu quero calcular o apótema. O que é apótema? Distância do centro até um dos lados. Eu quero calcular o lado e o apótema em função do raio. Supondo que o raio é conhecido, calcule o lado e o apótema. Eu vou fazer aqui uma construção que é muito bom que você saiba que essa construção pode ser feita. É assim que a gente calcula a área de um hexágono regular. Eu vou dividir o hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Vou mostrar como é que isso é feito. Eu vou traçar as diagonais do polígono que passam pelo centro. Então, vou traçar as diagonais do polígono que passam pelo centro. Traço essa diagonal, ela passa pelo centro. Traço essa diagonal, que passa pelo centro. E traço essa terceira diagonal,
que passa pelo centro. Esses dois lados aqui são iguais. Isso aqui vale R, isso aqui também vale R. É raio. Esse ângulo aqui pode ser calculado facilmente. Ângulo BOC. O ângulo BOC, ele vale 360 sobre 6. Lembre-se, isso é um ângulo central. 360 sobre 6, isso aqui vale 60 graus. Esse ângulo mede 60 graus. Esse triângulo é isósceles. Ele é isósceles porque esses dois lados são iguais. Se esses dois lados são iguais, esses dois ângulos aqui são iguais. 180 menos 60 dá 120. Dividido para dois iguais, cada ângulo aqui fica sendo 60 graus. Então veja, esse triângulo aqui BOC é equilátero. Esse triângulo BOC é um triângulo equilátero. O triângulo BOC é equilátero. Ele é equilátero porque os três ângulos são iguais. Mas se os três ângulos são iguais, seus três lados têm que ser iguais. Logo, L tem que ser igual a R. L é igual a R. Prontinho. Bom, com isso agora, eu posso dizer o seguinte: se esse triângulo é equilátero, esse equilátero, esse equilátero, esse equilátero, esse equilátero, esse equilátero. Então o hexágono regular foi dividido em 6 triângulos equiláteros. Agora, o lado do hexágono regular então é igual ao raio. Agora, e o apótema? O apótema pode ser calculado da seguinte forma. Para o cálculo do apótema, eu vou utilizar o seguinte: vou utilizar esse aqui agora eu já sei que é R. Esse ângulo aqui vale 60 graus. Eu vou pegar o seno de 60. Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, A, sobre hipotenusa, R. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, naquela tabelinha que nós já conhecemos. Passo o R multiplicando, só me interessa essa parte. Passo o R multiplicando, nós vamos encontrar que o apótema vale R, raiz de 3 sobre 2. Esse é o apótema do triângulo do hexágono regular inscrito. Lado do hexágono regular inscrito, relação importantíssima, é igual ao raio. E o apótema? O apótema é igual. Agora, eu vou falar sobre o terceiro polígono regular inscrito. Triângulo equilátero inscrito em um círculo. E eu vou fazer a mesma coisa que já fiz para o quadrado e para o hexágono regular. Vou colocar um triângulo equilátero inscrito no círculo e vou calcular o lado e o apótema em função do raio. Então vamos lá. Figura um círculo de centro O e um triângulo equilátero nele inscrito. Aqui está. Eu vou chamar o triângulo de triângulo ABC. ABC. O lado do triângulo eu vou chamar de L. O apótema, distância do centro até um dos lados, eu vou chamar de A. Então, volto a dizer, a ideia é a mesma. Suponha que o raio do círculo seja conhecido. Novamente, eu vou supor que o raio do círculo vale R. O círculo tem raio R. Eu quero calcular o lado e o apótema em função do raio. Eu vou utilizar, gente, o seguinte artifício. Repare que, se eu disser que a altura do triângulo equilátero vale H, repare que o apótema é uma parte dessa altura. O restante, o apótema é uma parte da altura. O restante é o raio do círculo. Repare, como esse ponto aqui é o baricentro do triângulo, esse ponto aqui é o baricentro do triângulo. Lembrando que no triângulo equilátero os 4 pontos notáveis são coincidentes: baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Como esse ponto aqui é o baricentro, nós podemos dizer que esse raio vale 2/3 de H. R é igual a 2/3 da altura. R vale 2/3 da altura, que é também mediano. Isole o H aqui, passo 3 multiplicando e 2 dividindo. Vai ficar H é igual a 3R sobre 2. Essa é a altura em função do raio. Agora nós temos aqui que o apótema, o raio vale 2/3, o apótema vale 1/3 dessa altura. O apótema é o restante, 1/3 de H. O apótema então fica sendo 1/3 de 3R sobre 2. Você vai cancelar 3 com 3, o que sobrou? Aqui eu calculei o apótema primeiro. O apótema do triângulo equilátero inscrito vale metade do raio dentro do círculo.
circunscrita ao triângulo. O círculo circunscrito e o triângulo inscrito. A apótema do triângulo equilátero inscrito em um círculo, metade do raio. Agora vamos calcular o lado. Para calcular o lado, eu vou utilizar esse ângulo aqui de 60 graus. E vou pegar o seno de 60. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, H sobre hipotenusa, L. H sobre L. Agora eu vou substituir pelos valores que eu tenho. O seno de 60 é tabelado. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso igual a H. Quem é H? 3R sobre 2. 3R sobre 2. Isso sobre L. Dali eu vou passar o L para cá multiplicando e a raiz quadrada de 3 sobre 2 dividindo. Vai ficar L igual 3R sobre 2 dividido por raiz quadrada de 3 sobre 2. Esse passa multiplicando, esse passa dividindo. Divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cancela 2 com 2. O que sobrou? Sobrou 3R sobre raiz quadrada de 3. Racionalizando, multiplica em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3. É o que eu estou fazendo. Vai ficar L igual 3R raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3. Cancela em 3 com 3. Olha, encontramos aqui uma relação importante. O lado do triângulo equilátero inscrito é igual a R raiz quadrada de 3. Com isso, eu acabo de calcular 6 valores. Lado e apótema quadrado do hexágono regular e do triângulo equilátero, inscritos em um círculo. Mas aí eu te pergunto, como é que você vai fazer para guardar esses 6 valores? Olha, esses 6 valores a gente acaba guardando ao fazer muitos exercícios. Mas eu vou te dar uma outra saída. Eu vou fazer aqui uma tabela auxiliar. Essa tabela lembra até aquela tabela do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Acho que vocês vão gostar. Vou fazer aqui a tabelinha. É um macete, viu? A tabela é um macete para você guardar esses valores que eu acabo aí de calcular. São 3 linhas. Aqui, na primeira linha, eu coloco o polígono regular inscrito. Polígono regular inscrito na primeira linha. Então, vou escrever aqui. Na primeira linha, polígono regular inscrito no círculo. Aqui eu vou colocar apótema nessa linha. Aqui eu vou colocar lado. Primeiro polígono regular inscrito. Gente, é claro que se isso aqui é um macete, para funcionar tem que ser nessa ordem. Apótema, lado. Aqui, primeiro polígono regular inscrito. Triângulo equilátero inscrito. Segundo polígono regular inscrito. Quadrado inscrito. E o terceiro polígono regular inscrito, hexágono regular inscrito. Então, apótema, lado, triângulo equilátero, quadrado, hexágono regular. Aquela tabelinha de seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60, como é que começa? 1, 2, 3, 3, 2, 1, não é isso? Aqui é a mesma coisa. Então, você vai colocar aqui 1, 2, 3. 3, 2. Naquela outra, a gente divide tudo por 2. Aqui nós vamos dividir apenas a primeira linha por 2, só a linha do apótema. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide a primeira linha por 2. Em seguida, nós vamos extrair a raiz quadrada dos numeradores. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Aqui, raiz quadrada de 1 dá 1. Aqui, raiz quadrada de 3. Aqui, raiz quadrada de 2. E aqui raiz quadrada de 1 dá 1. Próximo passo, eu vou pegar todos esses valores e vou multiplicar por esse valor aqui, pelo valor do raio. Então multiplique todos esses valores pelo raio. Multiplique aqui pelo raio, multiplique aqui pelo raio, aqui o raio vezes 1 meio, R sobre 2, R raiz de 3, R raiz de 2 e R vezes 1 dá R.
Então, muito fácil preencher a tabela. E os 6 valores que eu calculei estão aqui. Lado do triângulo equilátero inscrito é raiz de 3. Apótema do hexágono regular inscrito é raiz de 2. Lado do hexágono regular inscrito é igual ao raio. Pronto. Com isso, dado um polígono regular simples inscrito, você tem o lado e o apótema, basta observar aí nessa tabela. Legal. Um abraço.